Fala galera, tudo bem? Meu nome é Vinícius e nessa aula, que será a segunda aula do Genilocos, nós vamos responder as questões do Enem referentes à introdução à evolução. Então, esse tema que foi dado na aula passada, se você não assistiu, clica no link aqui embaixo e assiste ela, eu tenho um conteúdo especialmente para você. E essa aula nós vamos responder as questões do Enem, para que você tenha uma melhor preparação aí para a sua prova. Então, o que iremos resolver hoje? 10 questões do Enem de introdução à evolução. Então, eu recomendo a você que, antes da resolução, você pause o vídeo, tente responder sozinho e depois dê continuidade ao vídeo para a resolução. Então, vamos lá seguir para a primeira questão, que é uma questão do Enem 2010 PPL, onde nós temos o texto. Experimentos realizados no século XX demonstraram que hormônios femininos e mediadores químicos atuam no comportamento materno de determinados animais, como cachorros, gatos e ratos, reduzindo o medo e a ansiedade, o que proporciona maior habilidade de orientação espacial. Por essa razão, as fêmeas desses animais abandonam a prole momentaneamente, a fim de encontrar alimentos, o que ocorre com facilidade e rapidez. Ainda, são capazes de encontrar rapidamente o caminho de volta para proteger os filhotes. Considerando a situação descrita sob o ponto de vista da hereditariedade e da evolução biológica, o comportamento materno decorrente da ação das substâncias citadas é que a alternativa A. Esse comportamento é transmitido de geração a geração, sendo que indivíduos portadores dessas características terão mais chances de sobreviver e deixar descendentes com a mesma característica. Então, para quem viu a aula passada, nós comentamos que as espécies podem sofrer alterações morfofisiológicas, onde elas se tornam mais potentes para sobreviver e para reproduzir. E aí, essa força no meio ambiente, que a deixa mais forte que outras alterações de outras espécies, faz com que essa alteração seja mantida de geração para geração. Em 2005, uma expedição de paleontólogos descobre em determinado extrato geológico marinho uma nova espécie de animal fossilizado. No mesmo extrato foram encontrados artrópodes, chifossuras e trilobitas, braquiópodos e peixes ostracodermos e placodermos. O esquema ao lado representa os períodos geológicos em que esses grupos viveram. Observando esse esquema, os paleontólogos concluíram que o período geológico em que haviam encontrado essa nova espécie era o Devoniano, tendo ela uma idade estimada entre 405 milhões e 345 milhões de anos. Destes 5 grupos de animais que estavam associados à nova espécie, aquele que foi determinante para a definição do período geológico em que ela foi encontrada é... Então, gente, analisando aqui essa imagem e vendo que é do período Devoniano, a única espécie que pode ser é o Placodermo. Por quê? Porque todas as outras estão em vários períodos geológicos e só ela está no período Devoniano. Então, é óbvio que ela é a determinante desse período. Em 2014, embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres humanos vivos ao longo do tempo, que os seres vivos ao longo do tempo passam por a modificação de características. Por quê? Porque uma alteração morfofisiológica não necessariamente quer dizer que o ser vivo vai ficar mais complexo, que o ser vivo vai ficar mais evoluído. Não. Esses cientistas não concordam que o ser humano é a espécie mais evoluída. Para eles, é como se a gente tivesse em constante alterações, modificações, onde algumas alterações podem até não ser de melhoria para aquele ser vivo, e sim de piora. Então, não necessariamente vai se tornar cada vez mais complexo. Em 2016, pesquisadores recuperaram o DNA de ossos de mamutos primigênios encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos confirmadas pela técnica do carbono 14. A técnica da datação representada abaixo só é possível devido à proporção conhecida entre carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos. Então, como a gente tinha comentado na aula passada, o carbono 14 tem a meia-vida de 5.730 anos. Então, ao passar 5.730 anos, ela diminui pela metade, mas esse período diminui pela metade da metade. Então, a proporção entre carbono 14 e carbono 12 é alterada, e a partir dessa meia-vida, do tempo de meia-vida e dessa proporção, nós podemos
chegar a um cálculo estimativo de quando é aquele fóssil. Em 2020, acredita-se que os olhos evoluíram de órgãos sensores de luz para versões que formam imagens. O olho humano como atua como uma câmera, coletando e focando e convertendo a luz em sinal elétrico, que é traduzido em imagens pelo cérebro. Mas em vez de um filme fotográfico, é a retina que detecta e processa os sinais, utilizando células especializadas. Moluscos cefalópodes, como as lulas, possuem olhos semelhantes aos dos humanos, apesar da distância filogenética. A comparação dos olhos mencionados representa que tipo de evolução? Uma evolução do tipo convergente. Por quê? Lembra? A evolução convergente é aquela evolução onde uma estrutura, por mais que não tenha uma origem embriológica igual, vai convergir para a mesma função. Então, é o caso dos nossos olhos e dos olhos desses moluscos. Próxima questão, que seria do Enem 2020 digital. Alterações no genoma podem ser ocasionadas por falhas no mecanismo de cópia e manutenção do DNA, que ocorre aleatoriamente. Assim, a cada ciclo de replicação do DNA, existe uma taxa de erro mais ou menos constante de troca de nucleotídeos, independente da espécie. Partindo desses pressupostos, foi construída uma árvore filogenética de alguns mamíferos, conforme a figura, na qual o comprimento da linha horizontal é proporcional ao tempo de surgimento da espécie a partir do seu ancestral mais próximo. Qual espécie é geneticamente mais semelhante ao seu ancestral mais próximo? Bom, o macete aqui dessa questão é entender que essa linha é proporcional ao tempo, né, de surgimento da espécie a partir do seu ancestral mais próximo. Então, a gente vai simplesmente ver qual é a menor linha entre a espécie que a gente está querendo saber e entre essa espécie e o seu ancestral mais próximo. No caso, aqui, nós vemos que é a vaca, né, onde nós temos a linha mais próxima. Se por acaso, e aqui também nós vemos que o ancestral mais próximo da vaca é o mesmo ancestral da ovelha, né? Se a linha da ovelha fosse mais curta que a da vaca, então a resposta seria ovelha. Mas a lógica da questão é justamente aqui na proporção do tempo e a linha. Em 2014, segunda aplicação, a classificação de seres vivos permite a compreensão das relações evolutivas entre eles. O esquema representa a história evolutiva de um grupo. Os animais representados nesse esquema pertencem ao filo dos cordados. Por quê? Ou seja, a questão já está afirmando que esses animais pertencem a um único filo, que é o cordado. Certo? Ou seja, a gente tem que ver uma característica em comum entre eles aqui, né? Já que eles pertencem ao mesmo filo, todos eles. Então, uma característica que engloba, né, em comum, que engloba todos eles, é o ancestral comum. Eles evoluíram a partir do ancestral comum, portanto, esses aqui são pertencentes do mesmo filo, que é o filo dos cordados. Em 2018, PPL, podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam o mesmo recurso, as espécies tenham desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies. Espécies em coexistência com um potencial aparente para competir exibirão diferenças em comportamento, fisiologia ou morfologia. Qual fenômeno evolutivo explica a manutenção das diferenças ecológicas e biológicas citadas? A manutenção das diferenças é explicada pela seleção natural, né? Lembra que eu falei na aula que você vai ter uma adaptação e se essa adaptação for benéfica, deixar ele com maior poder de sobrevivência e reprodução a partir do ambiente, o ambiente vai selecionar os mais fortes. A partir disso, a seleção natural mantém as melhores características, né? Não significa que sempre vai ser assim, mas essa é a tendência da seleção natural. 2010, o Enem PPL, nós temos aqui, a perda de pelos foi uma adaptação às mudanças ambientais, que forçaram nossos ancestrais a deixar a vida sedentária e viajar em enormes distâncias à procura de água e comida. Junto com o surgimento de membros mais alongados e com a substituição de glândulas apócrinas, produtoras de suor oleoso de lenta evaporação, por glândulas écrinas, suor aquoso e de rápida evaporação. A menor quantidade de pelos teria favorecido a manutenção de uma temperatura corporal saudável nos trópicos castigados por calor sufocante, em que viveram nossos ancestrais. De que maneira o tamanho dos membros humanos poderia estar associado à regulação da temperatura corporal? Isso aqui seria a letra A.
porque os meios mais longos apresentam maior relação superfície-volume, facilitando a perda maior de quantidade de calor. Né? Então, se ela tem essa relação de superfície-volume maior, é mais fácil de perder calor. Só você pensar, o que é mais fácil de perder calor? Uma folha de papel aberta ou uma folha de papel amassada, né? Supondo que teria como deixar uma certa temperatura quente, né? Uma certa temperatura elevada. É mais fácil na folha aberta, porque a folha aberta tem uma relação superfície-volume maior, né? Aqui, que seria, esse textinho aqui fala sobre algumas espécies de ratos e a sua coloração, que é uma coloração semelhante à coloração do solo. Né? E aqui tem o mecanismo evolutivo envolvido na associação entre cores de pelagem e do substrato é a seleção natural, que nesse caso poderia ser entendida como a sobrevivência diferenciada de indivíduos com características distintas. Por quê, gente? Que é o seguinte, o rato que tem uma coloração mais próxima do seu substrato, ele fica menos visível para os seus predadores. Logo, isso é uma característica benéfica para ele. Logo, a seleção natural vai fazer com que esses animais sobrevivam mais facilmente. E aí, são características distintas porque no solo mais claro é ideal que o rato tenha uma cor mais clara. No solo mais escuro é ideal que o rato tenha uma cor mais escura. Então, é isso. Essa foi a resolução das questões de hoje. Rapidinho, fizemos 10 questões aí, num curto tempo. As questões simples de evolução e introdução do Enem. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, repete essa videoaula, certo? Segue a nossa rede social, nosso Instagram, Genilogos, e eu espero que tenha gostado. Muito obrigado. É o Genilogos com você.